Obrigado. No ano de 1799, um evento histórico aconteceu no planeta. Poucos de vocês vão se lembrar disso, a não ser as pessoas que leram algumas obras do Chico Xavier. Imaginem vocês que uma reunião celestial aconteceu com espíritos sábios e regenerados. E através deles, eles convidaram para essa reunião celestial espíritos que estavam encarnados e desencarnados. E essa reunião foi documentada. Apresento a vocês na obra de Chico Xavier. Vamos então fazer uma reflexão sobre o livro Cartas e Crônicas do Irmão X. Para aqueles que estão iniciando agora no Espiritismo, o Irmão X era Humberto de Campos. Só que na ocasião em que Chico Xavier começou a psicografar os livros do irmão Humberto de Campos, a família dele o processou, porque eles não tinham conhecimento sobre espiritismo, muito menos sobre mediunidade. Então o que eles entenderam? Que Chico estaria se aproveitando do nome desse escritor famoso e jornalista Humberto de Campos para conseguir alguma proeza financeira principalmente. E quando eles entraram com a ação, eles queriam direitos autorais. Perderam a ação, porque Chico acabou provando que não era dessa forma que ele trabalhava. Mas, devido a esse acontecimento, ele, através da mediunidade, conversou com Humberto de Campos e disse para ele o que aconteceu. Ele falou: Humberto, a sua família, a sua esposa e filhos me processaram porque eles não entendem que você está aqui com uma outra finalidade. Foi então que colocaram um pseudônimo de Irmão X, que é Humberto de Campos. E através das mensagens de Humberto de Campos, de 400 e poucos livros que Chico Xavier psicografou, Humberto contribuiu com mais de 15. E foi fantástico tudo que ele trouxe para a nossa realidade e o nosso conhecimento. Se vocês tiverem esse livro, vocês vão ver 40 capítulos. Eu peguei apenas um para fazer a reflexão. É o capítulo de número 28. Então apresento a vocês o personagem de hoje, Napoleão Bonaparte. O que Napoleão estaria fazendo num livro psicografado por Chico Xavier? Que história é essa? O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso. Naquela ocasião, era 31 de dezembro de 1799, Napoleão havia se consagrado como cônsul do governo da França. Foi uma nomeação que ele recebeu através dos nobres e militantes, que são os militares. Eu me formei em História, em licenciatura eu tirei em História, e eu gosto muito da história do Brasil, porque ela é muito rica. E há 20 anos que eu estudo o Espiritismo, eu consigo fazer uma espécie de ponte para que a gente possa entender melhor a nossa história contada através da ciência e a história contada através da espiritualidade, que é muito importante. Então observem vocês que no dia 31 de dezembro de 1799, Napoleão foi dormir. Quando ele dormiu, teve um desdobramento. Não só ele, como outros espíritos que estavam em volta dele naquela época da França, que também foram escolhidos pelo alto, também tiveram esse desdobramento. E nesse desdobramento eles subiram para o astral, para uma orbe que nós não temos conhecimento. E ali o que aconteceu? Grande assembleia de espíritos sábios se reúnem para marcar a entrada significativa de um novo século. Na realidade, em 1799 estava começando uma nova era, que eles chamavam de Fraternidade da Luz. A convocação desses espíritos sábios era para reunir esses encarnados e alguns desencarnados, para que na Assembleia fossem discutidas como que seria essa parte que cada um teria a sua missão, porque viria para o planeta um apóstolo da fé. Então era chegada a hora. Napoleão dormiu, no desdobramento ele subiu.
com esses outros espíritos que o acompanharam. No local onde ele estava, havia muitas cadeiras como vocês aqui, mas uma era centralizada, que era para Napoleão. Não porque ele fosse um espírito superior aos outros que estavam ali. Na realidade, ele era um líder de uma nação. Então ele foi convocado principalmente porque ele ia dar a rédea de tudo que poderia acontecer dali para frente. Então precisava de um governo forte que apoiasse a vinda do apóstolo da fé. E olha o que aconteceu. Depois que eles se sentaram, eles avistaram no céu uma coisa magnífica, como se fosse uma ponte levadiça. Eles observaram e ficaram perplexos de ver tanta beleza, porque abriu o céu, e essa ponte que apareceu, apareceram também alguns astros luminosos que pareciam estrelas, e esses astros eles foram descendo devagarinho, e eles foram contemplando essa beleza incrível que aconteceu, e esses astros então, quando foram se aproximando, eles acabaram se materializando para que os seres que estavam encarnados ali para assistir à assembleia pudessem vê-los. Então aqui foi registrado isso no livro do Chico. Eu coloquei aqui leitura extra pelo seguinte: Chico Xavier tem um outro livro chamado, do irmão Jacó, Voltei. É simples assim o nome. Esse livro, o irmão Jacó, quando desencarnou, ele contou todo o processo dele, desde a desencarnação até ele chegar num plano espiritual, onde ele foi recebido pela filha dele, Marta, e outros mentores que o acompanhavam, inclusive Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, só para lembrá-los, ele foi, na época de Cristo, um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Na ocasião que Judas Iscariotes se suicidou, houve uma reunião dos apóstolos depois que Jesus também foi para o Calvário e, vamos dizer, morreu. E Pedro disse: nós precisamos substituir Judas Iscariotes, vamos escolher alguém. E escolheram Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu, naquela época, quando viu Jesus, ele se regenerou, convidou ele para que fosse ceiar na casa dele. Então as pessoas ficaram perplexas, falaram: Jesus, como é que você vai aceitar um judeu traidor, cobrador de impostos? Ele massacra a gente todas as vezes que ele vem aqui. Então Jesus disse que ele veio para curar os doentes. E ele recebeu Zaqueu, foi até a casa dele. Zaqueu então resolveu pegar toda a fortuna que ele tinha e dividir entre os pobres, e dizia o seguinte: aqueles que eu efetivamente subornei mais, eu vou devolver para cada um deles. Zaqueu então foi escolhido como o 12º apóstolo, porque precisava de mais um para concretizar essa época. Zaqueu desencarna, encarna novamente num outro personagem, já regenerado, cristão, e mais tarde, nessa mesma época do século XVIII, ele vem como Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um exilado de Capela, que precisou vir para poder contribuir para um dia retornar ao seu planeta, que era em Capela, assim como ele fez e outros o fizeram também. Então Bezerra de Menezes teve a sua história e conheceu Jesus de perto, e hoje continua sendo um grande homem, fazendo um grande trabalho. Durante essa reunião, esses seres, ou seja, essa ponte foi vista também por Jacó, no livro dele Voltei. Ele conta essa história, ele falou: meu Deus, eu fui fazer uma viagem astral e vi uma ponte que parecia um arco-íris, ela se abre no céu, é a coisa mais linda que eu vi, eu chorei nesse dia. E sabe o que aconteceu com Napoleão? Dentre todos aqueles seres que desceram como se fossem astros, um deles avultava em superioridade e beleza, cheio de atração e doçura rutilante, magnetismo brilhava em sua cabeça. Quando Napoleão o viu, ele se ajoelhou e chorou diante dessa grandeza desse espírito.
um espírito nobre, que foi até ele, agarrou Napoleão, levantou e deu um abraço firme, gostoso, um abraço fraterno, um abraço de um espírito de outra estirpe, que veio para completar essa missão. Napoleão, então, em lágrimas, em situação de genuflexo, ele foi, então, atendido por esse ser, que é considerado o apóstolo da fé. Mas aí aconteceu uma coisa absurda. Um outro astro se abre no céu, mas não se transfigura para que as pessoas possam vê-lo. Isso não acontece. E esse astro começa a falar, e essa voz ecoa em todos os locais onde estão esses personagens, mas ele não aparece. E aí eu vou lembrar uma história de vocês que é muito parecida com essa. Na época de Moisés, quando ele saiu do Egito e foi para Midian, um local onde ele casou-se com Séfora, foi viver com Jetro, que era uma pessoa que convivia na época e ensinou muitas coisas a ele sobre escrituras da época. Ele, toda vez que ia pastorar, que ele se tornou um pastor, ele olhava para o monte e perguntou para sua esposa Séfora: o que é aquilo? Que sinal é aquele que tem naquele monte? Então ela disse: Moisés, ali é o Monte Sinai, ali fica Deus, ninguém pode ir até lá, porque senão, se for, vai morrer. Era uma cultura, era uma tradição que eles tinham. Mas Moisés tinha uma missão, alguma coisa falava na cabeça dele que ele precisava subir e ver. Ele precisava então entender qual era a missão dele. Ele subiu. Quando ele conseguiu chegar no topo, uma sarça ardente como fogo, ele não via nada, mas ele sentia uma luz que ele não conseguia enxergar, e ele ajoelhou-se. Quando ele ajoelhou-se, a voz disse: Moisés. Num primeiro momento ele não acreditou que estaria ouvindo isso, e a voz repete: Moisés. Então ele diz: Senhor, eu estou aqui. E a voz continua: tira a sandália dos teus pés, porque o solo em que pisas é sagrado. Esse momento deve ter sido notável. Provavelmente você assistia essa situação. Chico Xavier disse uma vez numa entrevista que provavelmente Moisés recebeu a primeira psicografia no mundo, porque as tábuas que foram escritas dos 10 mandamentos foram tábuas que foram escritas por Moisés, ouvindo o Espírito ditando a ele: eu sou o Senhor teu Deus, e ali ele foi escrevendo. Então talvez teria sido a primeira grande psicografia. Por isso que é tudo magnânimo, grande, tudo é espetacular, tudo tem uma esfera que sobe no altar, é uma coisa maravilhosa. Imaginem vocês em desdobramento, se vocês veem essas figuras aparecendo para vocês. Se nós vemos um ente querido, nós já choramos. Imagine uma figura com um astro como essa. Ele não aguentou, então ele continuou. O que a voz disse: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo, descerá para a terra, iniciando um novo ciclo e conhecimento. Então ele está avisando Napoleão para ele preparar o terreno, porque o apóstolo da fé virá nascer no planeta, para cumprir com essa virada do ciclo do século XVIII para o século XIX, a fraternidade da luz. Então o Espírito continua. Ontem César, hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Tens o compromisso de auxiliá-lo na obra renascente. Então pronto, ele tinha que preparar esse terreno, porque quando Napoleão nasceu, provavelmente no plano espiritual já havia combinado tudo isso. Mas esses espíritos estavam ali para firmar esse compromisso. Era a mudança da grande era. Então o que aconteceu? Antigamente no trono absoluto, pretendia-se dominar a terra e aniquilar os inimigos. Sabe quem foi Napoleão Bonaparte antigamente? Júlio César. Já era um espírito conquistador. Além disso, Napoleão também é um ex-capelino.
Aí as pessoas perguntam, o que seria esse capelino? Bom, para quem leu o livro Exilados de Capela, vocês têm muita informação no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, ele fala sobre isso. Esses exilados, num primeiro momento, se espalharam, vieram para o Egito e foram indo para alguns lugares diferentes e foram renascendo, reencarnando. Então, nada mais justo do que Júlio César, quando esteve em Roma, cabia a ele fazer esse trabalho espiritual. E ele sucumbiu. Por quê? Liderança, poder, guerra. Imaginem, então Napoleão já trazia na sua bagagem tudo isso. Então ele deveria fazer o que deveria ser feito agora, que era ajuda para uma mudança de ciclo e trazer o apóstolo da fé. Ilha no Mar. Antigamente a França era chamada de Gália, tá? O país das Gálias. Então aqui ele retrata o seguinte, o Espírito continua falando: agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te, olha, deu mais uma oportunidade para esse Espírito fazer o que deve ser feito. Concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste, encarneceste, a fim de que lhes garanta a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar. Então, e outrora, quando ele era Júlio César, ele só fez burradas e não cumpriu com a missão. E agora estava tendo uma nova oportunidade, e essa oportunidade todos vocês estão tendo agora, com encarnados, que devemos fazer o melhor. A oportunidade é agora. Para que deixar para depois? Para que mais sofrimento? Por que mais reencarnações com sofrimentos? Vamos vir reencarnado agora para essa era da regeneração com um trabalho já feito. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos uma missão, nós viemos do plano espiritual com uma missão, mas nós temos que entender essa missão. Continuando. Consulado político. Olha só. Tudo que aconteceu na vida de vocês, de Napoleão, tudo já é cartas marcadas no plano espiritual. Todos nós viemos com uma missão e preparação. Nós assinamos um documento no plano espiritual que nós viríamos para cá para fazer o melhor. E aqui está a parte que, quando eles dizem: não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devem ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar. Não, ele não é o cara. O irmão Jacó, do livro Voltei, uma vez ele perguntou assim para o mentor dele: eu gostaria muito de ver Thomas Edison, que era da época dele, o inventor da lâmpada. Será que eu conseguiria falar com ele? Ele falou: ao seu tempo. E ele conseguiu. Só que esse espírito já nobre veio de uma outra era, de um outro astro, né? de uma dimensão superior. Poderia conversar com ele só por 15 minutos. Mas foi uma conversa adorável, porque ele reviu o seu amigo. Ele não imaginava que Thomas Edison, além da grandiosidade da missão dele, pudesse vir e conversar com ele. E ele perguntou ao irmão Jacó para o Edison: você vai reencarnar? Ele disse sim, na hora certa. Tudo que você fez que trouxe a eletricidade, ele: calma, meu amigo, eu não fiz nada. Eu vim preparado apenas para trazer aquilo que a espiritualidade me atribuiu. Ele já disse que ele não era o cara. Assim como todos os outros que vieram, como Santos Dumont e os inventores, todos eles vieram preparados para essa missão. Tudo é uma missão. Observem que ele continua: a vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida, governe sem ambição e rege sem ódio, recorra à oração. Certa vez Chico Xavier comentou o seguinte, que os nossos mentores, eles ficam chateados com a gente, porque a gente não chama eles. Porque quando está tudo bem com vocês, a gente não ora mais, parece que não precisa de mais nada. Quando na realidade eles ficam felizes com o seu progresso, mas ficam felizes quando vocês os chamam também, porque eles estão acompanhando cada um de vocês desde o seu nascimento. É muito especial. Então a oração, ela dá força, ela dá poder, você precisa dela, você precisa acreditar em tudo isso,
porque é uma realidade. Jesus falou tantas vezes: orai e vigiai, orai. Observem agora. Recorra à oração para sempre estar desamparado e não sucumbir aos seus princípios da tirania e violência. O Espírito já disse para ele que ele já foi um tirano e violento, que agora estava na hora de ele mudar. O que ele ganharia com isso na ajuda da nova era da fraternidade e da luz? Todos nós ganhamos méritos quando a gente sobe. Tudo de bom que você faz é anotado no caderninho deles. Então, quando você chegar e eles forem perguntar para você: Dona Maria, seu João, tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha na sua ficha. Olha, quanta coisa boa que você fez. Teve algumas coisinhas que ainda precisam corrigir. Então, nós vamos reencarnar para corrigir, que quando você tiver 100% de amor, o amor fraterno, o amor verdadeiro, você está pronto para ir para outros locais, outras orbes, que são orbes naturalmente muito superiores ao nosso planeta. Napoleão Soberbo, olha aí, indicado para consolidar a paz e a segurança, será de tuas mãos a responsabilidade de preparar o terreno para a vinda do apóstolo da fé. Essa é a sua responsabilidade. E os seus amigos que estão aqui em desdobramento vão te acompanhar. Eu não lembro bem no livro, vocês poderiam ler, mas ali tem nomes de alguns espíritos que foram em desdobramento com eles. Um deles que eu lembro bem foi Beethoven. E dos espíritos que vieram já, não reencarnados, mas que vieram com aqueles astros de luz, estavam espíritos incríveis ali. Sócrates, Platão, Joana d'Arc, que era Judas Iscariotes, que terminou sua missão numa missão feminina, era Joana d'Arc, estava lá também. Teresa d'Ávila, vocês ouviram falar em Teresa d'Ávila, na Espanha, uma mulher brilhante, uma mulher que reencarnou lá atrás como Maria Madalena. Teresa d'Ávila, depois de várias reencarnações, regenerada, cristã. E pasmem dizer para vocês, eu acredito muito na psicografia que eu li, que ela esteve entre nós, também aqui a Teresa d'Ávila, naturalmente em outra roupagem. Ela desencarnou na década de 80, mais ou menos em 87. Alguém tem ideia de quem era a Teresa d'Ávila quando ela esteve aqui no nosso planeta, não no Brasil? Ela nasceu na Polônia, se tornou freira, foi para a Itália e depois foi cuidar dos pobres, dos mais pobres em Calcutá. Lembraram o nome? Madre Teresa de Calcutá, Maria Madalena. Terminou a missão dela. Estava aqui entre nós. Se nós soubéssemos disso, iríamos correndo para conhecê-la lá na Índia, né? Mas ia ver Maria Madalena, a mulher que andou com Jesus passo a passo. No final do livro da psicografia, Madre Teresa diz o seguinte: olha que muito especial. E aqueles olhos, aquela imagem que há tanto tempo eu vi e me regenerou, eu espero um dia poder reencontrá-lo. Ela mesmo fala no livro quem que ela era. Então é muito especial. Observem agora o final. Guerra civil. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te. Por quê? Porque toda vez que você tem dinheiro e poder, você fica fascinado pelo poder. Esse poder é terrível, nós estamos acompanhando há anos os nossos governantes trabalharem dessa forma. Poder. Quantos espíritos já vieram através de renúncia até aqui para nos ajudar, para converter as pessoas, mas está difícil. Se Chico Xavier previu que a era da regeneração teria um começo fantástico em 2057, eu já ouvi alguma coisa que já foi adiado para 2100. Basta vocês verem o que está acontecendo hoje. Que pena. Provavelmente nós vamos estar no plano espiritual assistindo a tudo isso e torcendo para que essa era apareça rápido, para que a nossa reencarnação já esteja pronta, para que nós possamos vir para um planeta regenerado. Não te
macule-os com a escravidão dos povos fracos. Ele fez isso quando era Júlio César. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender. Então a missão dele, além de tudo, é muito nobre, de preparar o terreno para o apóstolo da fé e ajudar o seu povo. Missão. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa, que é o apóstolo da fé. A experiência terrestre, se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalará horizontes mais altos. Não precisaria mais reencarnar aqui. Era só ele defender aquilo que ele prometeu. Fantástico, olha que oportunidade. Além de Júlio César, ele reencarnou ainda mais uma vez como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Adivinha quem foi Alexandre o Magno? Conquistador. Guerras, queria conquistar o mundo. 2 encarnações como um espírito que deveria unificar as nações. Ele tentou, na realidade, obstruir tudo e voltou como Napoleão com mais essa oportunidade. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso, a governança política dos novos eventos e o que o Senhor te abençoe. Ele foi abençoado. Adivinha o que aconteceu? Ele sucumbiu de novo. Napoleão, contudo, em aventuras errantes, foi preso por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena. Se você for pegar e entender o que aconteceu, quando ele foi preso a primeira vez, ele conseguiu, através de uma conspiração, voltar, mas por pouco tempo, porque ele continuou o mesmo, ele queria guerrear, ele queria provavelmente dominar o mundo, né? E se o nosso país ele foi, de uma certa forma, colonizado, também foi graças a Napoleão, porque ele foi atacar D. João VI lá em Portugal, porque D. João VI não queria fazer uma aliança com ele. É muito rica essa história. O que D. João VI fez? Fugiu e veio para o Brasil para passar uma temporada. Não. Enquanto que o espírito da fé que nasceu em 1804, ou seja, 5 anos depois, era Allan Kardec. Esse era o espírito que todos nós conhecemos. Ele veio, cumpriu com a missão dele, totalmente regrado. O livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vocês sabiam que poderia ter sido França, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Mas, quando um país, um local não está preparado, porque Kardec foi massacrado durante o período que ele escreveu esses livros do Pentateuco, vocês se lembram pela história que na Espanha queimaram muitos livros dele. Então a Europa não estava preparada para ser o coração do mundo e pátria do Evangelho. Então Jesus se reuniu com seu administrador chamado Ismael e disse: Ismael, prepara aquele continente que é chamado Terra da Santa Cruz e vamos migrar. Porque aqui, infelizmente, não conseguimos dar continuidade. A França, então, perde a grande oportunidade. 3 fatores naquela época ocorreram que foram fantásticos. Esse desdobramento e missão de Napoleão Bonaparte, o nascimento de Allan Kardec e a vinda do iluminismo. Porque o iluminismo ele veio com a crença de que o homem pensa, logo ele tem direito ao senso crítico. Portanto, naquela época, o ser humano já estava preparado para receber tudo isso. Mas, infelizmente, a grande maioria não atendeu a esses propósitos. Eu agradeço muito a atenção. Eu trouxe uma lembrança para vocês. Se vocês gostarem, quando vocês saírem daqui, procurem a dona Denise ali na mesa e peguem com ela depois do passe, que é o seguinte:
Certa vez, bem rápido, eu estava assistindo um programa na televisão, há 20 anos isso, Repórter Record com Cabrini, eu não sei se vocês já ouviram falar, Roberto Cabrini. Ele estava em Jerusalém. Ele foi lá para acompanhar os passos que Jesus estava dando. Então, ele perguntou para um cidadão ali, um judeu, o seguinte: ainda existe alguém aqui que traduz o aramaico, que era a língua de Jesus? Disseram, tem um povoadinho ali do lado, que se você quiser ir até lá, tem uma pessoa sim que tem esse conhecimento. Ele foi. Ele estava curioso. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver isso, tá? Repórter Cabrini em Jerusalém. Chegando lá, ele conheceu o senhor. E ele foi perguntar para o senhor, nós temos ainda traduções do aramaico? Ele falou, olha, se tiver hoje 100 pessoas no planeta que conheçam isso, é muito. Porque é uma língua que já não tem mais o porquê de estar existindo. Já foi extinta praticamente. Mas esse senhor tinha conhecimento. Então ele fez a segunda pergunta, olha que mágico. Senhor, tem alguma coisa da Bíblia que nós temos que o senhor possa traduzir do aramaico, que a gente possa entender melhor? Ele falou, o que você gostaria? Ele falou, não, o senhor escolhe. Tem o Pai Nosso. Vocês sabiam que o nosso Pai Nosso foi enxugado? Eu descobri isso através desse programa. Mas quando eles passaram a legenda meio rápido, porque vejam, é uma tradução do aramaico mais próxima da língua portuguesa, certo? Porque essas traduções são difíceis, né? Vocês sabem que a língua hebraica, uma palavra pode variar em 5 sentidos diferentes, né? Então eu mandei um e-mail para a Record. Falei, olha, um programa que eu assistia e tal, não deu tempo de anotar, vocês poderiam me passar essa oração? Me passaram, me mandaram por e-mail, né? E eu trouxe elas de presente, o presente natalino para vocês, se vocês gostarem. Ele é muito especial. Oração, traduzido do aramaico. Pai, sopro que emana a vida, aquele que enche o mundo de luz e sombra, que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita a vossa vontade em nossos atos no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos da culpa alheia. Não deixe-nos cair na tentação das coisas mundanas. Nos libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova a todo tempo. Selado pela fé, confiança e verdade. Muito obrigado pela atenção de vocês.